para inaugurar esse primeiro Ligando os Pontos de terça-feira. De terça-feira, olha, tô ficando louco. De sábado, né? De sábado, eu estou aqui com Esté Papaiano. Boa tarde, Esté. Como é que vai esse sábado, querida? Opa, como tradicionalmente, né? Boa tarde, Rede Mundial de Intrigas. Esse sábado ensolarado, eu estou na praia nesse momento. Daqui a pouco vou voltar para o mar. Não quero dizer para vocês que em São Paulo está mó frio. Aqui não está tanto frio assim. Eu tô correndo desse gelado que está aí na capital de São Paulo. Não sei se o Ítalo está em São Paulo, mas eu estava lá, né? Então eu corri um pouquinho mais para o litoral, estou mais perto da Valéria agora, né? Então... E aqui é sempre um clima melhor. Tá? Eu tô no interior agora, eu tô no interior de São Paulo, tô em Rio Claro, perto de Piracicaba, tá um frio da gota aqui, viu? Jura Tá que um tá frio... friozão, hein? No Nossa senhora! interior, geralmente, não faz tanto frio, né? Mas, É, nossa, a capital tá louco, tá gelado lá. Saí tá, correndo esse fim de semana. aqui ontem fez 7 graus à noite. Tá doido, parecido Eu, lá com a capital. tá parecido com a capital mesmo. Não, tá bem complicado. Como é que tá aí aí no litoral tá mais tranquilo, né? Tá Você uns falou, 20 né? graus aqui, tá uns 20 graus Ah, mais ou menos, e assim, dá para conviver, né? Ó, tô de manga curta, tá vendo? Não tô de jaqueta, blusa, touca. Gramado nevou, mas nevou mesmo, né? Essa semana, né? Lá onde está a Gramado. Paula Marisa, tá Rio Grande do Sul, estourou o negócio de ciclone lá e ela estava preocupada lá ontem. A gente nem fez live porque não tinha internet lá na região dela. Jesus Então, amado, Jesus amado. Mas enfim, ao que tudo indica, esse inverno vai ser um pouco agitado, né? vai ser bastante, né? E vou dizer uma coisa pra você, esse inverno, apesar de estar frio da gota, esse inverno vai ser quente, viu? Porque já temos aí essa semana aí 2 bombas aí, né? Aconteceram essa semana. O Nicolas Ferreira deu uma entrevista lá num podcast, né? Fez uma comparação entre Davi e Golias. A esquerda, obviamente, já pegou já e já transformou aqui, já botou aquela literalmente, já botou aquela histeria, né? Já botou aquela narrativa em cima. E o Monark também, né? O Monark o Alexandre de Moraes deu 5 dias para ele, para a Polícia Federal ouvir o Monark. Eu fico imaginando como é que vai ser esse depoimento. Assim, Monark, na sua opinião, a Justiça Federal interferiu nas eleições? Assim, sim. Ok, beleza, obrigado. Pronto, né? Bom, Tá. é, Da figura do direito material está muito complicado, né? O que eles estão fazendo e o que eles estão tentando fazer, porque é uma série dos ditos crimes impossíveis, né? Então, existe a impossibilidade do crime ser consumado, né? Então, existe uma atipicidade, ou seja, você não tem como imputar um tipo penal para o crime que essas pessoas cometeram, ao mesmo tempo que você tem na figura do acusador, do investigador e do julgador a mesma pessoa do Alexandre de Moraes. Tá uma delícia o Brasil, pessoal. Venham para cá. Não, juridicamente isso aqui tá o creme de la creme. Vamos lá, deixa eu só ler a notícia para vocês aqui, ó. Alexandre de Moraes dá 5 dias à Polícia Federal para ouvir Monark. Ministro do Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio dos perfis do influenciador digital nas redes sociais. É o padrão, né? O padrão. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal colha o depoimento de Bruno Monteiro Ayub, influenciador digital, popularmente conhecido como Monark. Na decisão desta terça-feira, essa quinta-feira, eu tô com terça-feira na cabeça, não sei porquê. Nessa quinta-feira, dia 15, o magistrado deu prazo de 5 dias para o influencer ser ouvido. A ordem para Monark prestar depoimento na PF surge como complemento da decisão de quarta-feira, dia 14, quando o ministro do STF determinou o bloqueio das contas do influenciador digital nas redes sociais. De acordo com Moraes, o produtor de conteúdo, abre aspas, voltou a divulgar notícias fraudulentas acerca da atuação do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Para a suspensão das contas de Monark nas redes, Moraes citou uma entrevista do influencer com o deputado federal Felipe Barros, por meio da plataforma Rumble. Na ocasião, o influenciador perguntou por qual razão o STF estaria disposto a garantir uma não transparência nas eleições. A decisão do bloqueio cita os perfis de Monark em 5 diferentes empresas: Discord, Meta, que inclui Facebook, Instagram e WhatsApp, Rumble,
Telegram e Twitter. O ministro Supremo ainda determinou a preservação dos conteúdos já divulgados e a aplicação de multa diária no valor de R$100 mil em caso de descumprimento, né? Com a nova decisão, Alexandre de Moraes, com a nova decisão de Alexandre de Moraes, a defesa de Monark se manifestou. Em nota encaminhada ao site da CNN Brasil, o advogado Jorge Salomão afirmou que a notícia do bloqueio das redes sociais foi recebida de forma consternada. Além disso, ele registrou que ficou sabendo da determinação por meio da imprensa. Novamente desalentados se vem a defesa e o senhor Bruno, diante do descumprimento de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Abre aspas, embora a defesa do senhor Bruno tenha protocolado um pedido de vista do inquérito junto ao STF há quase 3 meses, tomou-se conhecimento dessa determinação de bloqueio pela imprensa, cuja íntegra da investigação ainda é desconhecida. Por isso a consternação, o que nos impede de tecer quaisquer considerações acerca da decisão. Tanto se fala em proteção à democracia, mas novamente desalentados se vêem a defesa e o senhor Bruno diante dos descumprimentos de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, como a ampla defesa por intermédio do acesso aos autos de determinado processo até agora não concedido, prosseguiu Salomão. Portanto, a manifestação do senhor Bruno Monteiro Ayub se dará tão logo a sua defesa tenha acesso a todo o conteúdo do inquérito sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, fecha aspas. Perfeito, enfim, né? Já vimos esse filme antes, né, Esté? Já vimos isso daí tá virando um museu de grandes novidades, né? Então, o que eu particularmente tem separar aí algumas coisas, né? A primeira delas, o contato do Monark com o podcast, os parlamentares, porque tá na cara que existe uma tentativa de fazer uma interpretação extensiva para chegar no Felipe Barros, tá? E aí eu tô falando de, assim, o meu grupo jurídico, ou seja, que trabalhava no gabinete do Douglas Garcia, na figura dos advogados Jorge Luiz Saldanha e Wellington Silva Santos. Nós atuamos no processo, eu não, porque ainda não tinha OAB, tá? Mas atuamos no processo da Bárbara e da Paula Marisa, tá? Então nós conseguimos a reativação dos perfis delas, de ambas, tá? E em sede ainda do Douglas Garcia em São Paulo, porque esse negócio ele está dando um poder para o judiciário que está se estendendo até as primeiras instâncias, tá? Vamos chamar de megazord jurídico, né? Megazord de retirada de direitos fundamentais. O Douglas Garcia nós conseguimos também com que ele não fosse condenado por improbidade administrativa e o processo fosse arquivado. Então a gente meio que virou um estudioso da mente por trás do ponerólogo, tá entendendo? Porque a gente precisa mais ou menos entender o que ele quer, aonde ele quer chegar, para saber qual que é o tipo de estratégia jurídica que vai se usar nesses casos, tá? Então, por exemplo, para mim, está claro que ele quer fazer uma interpretação extensiva para chegar no Felipe Barros, porque está citando aí com muita especificidade, tá? Não só a matéria, tá? E não só a parte da decisão, como os famosos satélites que estão aí nas redes sociais o tempo todo, fazendo essa pinçagem, tá? Então, se fosse o Felipe Barros, já ficava ligeiro aí, já pegava o advogado para... Se eu não me engano, o Felipe Barros é formado em Direito, se eu não me engano, não sei se tem OAB, mas eu já ficaria esperta aí para acionar a OAB dependendo do caso que aconteça um pouco mais para frente, já ficaria com os advogados posicionados. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, aos nossos que estão eleitos, eu evitaria superexposição por algum tempo, principalmente em podcast, que se pode te retirar muita coisa de contexto, e focaria exclusivamente em eficiência de trabalho legislativo, tá? Eu acho que eles têm agora bastante coisa para lidar, como, por exemplo, CPIs, e além dos projetos que o tempo todo estão, em certa medida, ora avançam para cima da gente, ora a gente consegue barrar. Isso não quer dizer que a gente tenha algum avanço. A gente, no máximo, está conseguindo colocar uma muralha entre uma coisa ou outra coisa. Então, estas são uma coisa diferente da questão do Monark. Qual que é o lance do Monark? Acho que ele está trabalhando
muito a questão do levantar uma bandeira, mas ele não conseguiu restabelecer perante a opinião pública qual que é exatamente a bandeira dele. Eu entendi, você, o Ítalo, tenho certeza que entendeu, e vocês que assistem entenderam, porque a gente não está ainda aí com a cognição prejudicada com os relativismos da esquerda. Mas eu percebi o quanto que as pessoas estão contaminadas com esse relativismo das coisas, quando uma parte da imprensa já começou a defender o monarca, né? Da grande imprensa, inclusive, como Estadão. E esse é o momento ideal, tanto para a defesa jurídica dele, quanto para, sei lá, primo, irmão, seja lá o que ele tiver de familiar, já começar a se mobilizar em favor dele. Para defesa em frente ao Tribunal da Opinião Pública. Isso, porque isso é muito... Cara, assim, esse negócio de lawfare leva isso muito em consideração. E eu noto que o Alexandre de Moraes, no âmbito dos inquéritos, ele também observa muito isso, tá? Então, eu acho que o monarca hoje ele tem uma grande oportunidade de sair de tudo isso e restabelecer a sua vida, porque as coisas, antes delas melhorarem, elas pioram muito. Então, a gente tem que olhar para o fim do túnel, entendeu? E fazer aquela brincadeira da Débios do Labocós, né? E não ter a gnose. Sai da gnose. Mira para Deus que a coisa dá certo. Então, ele tem uma ótima, apesar das coisas que aconteceram, ele tem uma ótima oportunidade de hoje restabelecer se ele entrar no sentido correto, jurídico e de opinião pública. E as duas coisas necessariamente têm que andar juntas, tá? Qual que é o lance aqui? O Easy Nobre, se eu não me engano, fez uma postagem lá defendendo o monarca, e, obviamente, como a base de audiência dele é composta pela galerinha aí que está com o tico e teco comprometido, ele começou a tomar uma porrada lá e eu entrei para falar sobre o Jordan Peterson, né? Que o Jordan Peterson ele fala muito sobre, poxa vida, se nós estivéssemos na época do bigodinho da Alemanha, vamos considerar uma coisa, uma ínfima minoria de nós seria Schindler, mas a imensa maioria, ainda que fosse por omissão, iria corroborar com o regime. E eu fiz esse comentário lá e ainda aproveitei para salientar. E aos haters, quero deixar claro uma coisa, o sistema jurídico brasileiro, ele é misto, mas o que prevalece não é o sistema inquisitório, tá? Aqui o nosso sistema é outro, ele é... Ai, meu Deus do céu, até esqueci o que eu escrevi lá, que agora deu ruim no Tico e Teco. E aí, meus amigos, vocês não têm noção que eu virei o alvo do dia e acabei conseguindo ali, de maneira didática, fazer com que alguns deles entendessem qual que é o tal limite da liberdade de expressão. Por quê? Afinal de contas, o monarca é fã do bigodinho da Alemanha ou não? Porque este é o porrete do monarca, é isso que ele tem que entender, tá? É exatamente esse o porrete do monarca. É isso que desumaniza ele a ponto de tantas pessoas ali acharem que ele merece ser execrado da internet, não pode mais ter emprego, tem que colocar um X vermelho na porta da casa dele, quem passar na frente tem que tacar xixi, cocô e sair correndo, tá? Então, ali eu escrevi para as pessoas, né? Ele defendeu que seja aberto o partido do bigodinho. Eu falei, não, você tá com problema mental, né, amigo? Vamos lá. A bandeira dele, o que ele defende é a liberdade de expressão irrestrita, ou seja, a liberdade de expressão sem limites. E uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele defende a liberdade de expressão absoluta de maneira que uma das consequências dessa liberdade de expressão seja a criação de um partido bigodinho da Alemanha. Ponto final. Isso é uma consequência, isso não quer dizer que ele defenda isso. Agora, se você discorda da ideia dele defender a liberdade de expressão sem limites, aí já é outra coisa, porque isto que ele defende não é crime. Se ele estivesse efetivamente defendendo o que você falou, aí sim ele estaria cometendo um crime de apologia ao bigodinho da Alemanha, mas não é isso que ele defendeu. Então é assim, você quer entrar no debate, ao menos seja honesto e transparente. E aí o princípio aqui é o seguinte, defender que algo não seja crime não é crime. Isso, exatamente. Entendeu? Como você fala assim, quem defende a legalização da maconha está fazendo apologia à maconha. Não, o cara pode perfeitamente, eu discordo da ideia, nós somos conservadores, a Esté, nós somos conservadores, mas a gente entende que uma pessoa ela pode detestar a maconha, não gostar da maconha, mas achar, né, assim, olha, eu acho que não deveria haver a proibição, né, por uma série de princípios, ou por uma questão de análise prática, enfim, né, aí cada um vai ter o seu argumento, mas
disso aí não decorre você enquadrar o cara em apologia ao uso de drogas, ou apologia ao Tem um tráfico. monte de julgado já que diz respeito a isso, inclusive no âmbito da marcha da maconha, né? Perfeito, Então, exatamente. A marcha da Então, maconha, em tese, como é que ela se pinta, né? A gente sabe que no é, interior dela tem muita coisa, né? Mas são condutas que têm que ser individualizadas. Mas a marcha da maconha, ela se pinta como uma marcha a favor da legalização da maconha, entendeu? isso Não mesmo. uma marcha a favor do uso em si. Isso mesmo. A gente sabe que internamente vai ter outro discurso, né? Mas